calendário na célula, lista suspensa e caixas de seleção. Hoje vamos aprender como utilizar esses três recursos incríveis do Planilhas Google que podem tornar as suas planilhas muito mais interessantes, interativas, dinâmicas e profissionais. E para isso teremos um exemplo prático, que vai ser uma lista de tarefas, na qual a coluna de datas recebe as informações por meio de um calendário na célula, que permite selecionar diferentes meses, diferentes dias. Também haverá as listas suspensas, que oferecem diferentes opções para serem selecionadas, e também as caixas de seleção, e inclusive neste exemplo, quando uma caixa de seleção é marcada, ela destaca a linha inteira. E agora então vamos para a prática aprender a utilizar esses três recursos incríveis do Planilhas Google. Aqui então temos uma estrutura básica, o exemplo fictício e didático para estudo desta lista de tarefas, e já vamos iniciar inserindo os calendários na célula. Para isso, seleciono o intervalo de dados da coluna de data, vou abrir o menu Dados, selecionar a opção Validação de dados, e aqui neste menu lateral das regras de validação de dados, vou adicionar uma regra. Aqui então, em Critérios, vamos selecionar a opção É uma data válida. E aqui, nas opções avançadas, podemos selecionar essa opção de rejeitar a entrada se os dados forem inválidos, ou seja, as células só vão receber informações no tipo de data, no formato de dado de data, não vai receber um texto, um número, enfim. Então aqui aperto em concluído. E muito bem, agora, se eu der um duplo clique numa célula da coluna de data, já aparece o calendário para selecionar os diferentes meses, diferentes dias da semana, mês, inclusive um atalho para selecionar a data atual, e assim por diante. Muito bem. Então esse foi o primeiro dos três recursos incríveis que aprenderemos na aula de hoje. Inclusive, se você gostou de aprender sobre o calendário na célula, aproveite e se inscreve aqui no canal para ajudar a divulgar esse conteúdo. Muito bem. Então, continuando, agora vamos criar as listas suspensas, que vão ter as opções, as diferentes opções que criarmos. Então, novamente, vou selecionar o intervalo de dados. Neste caso do exemplo, vão ser as diferentes categorias da lista de tarefas. Abrir o menu Inserir e selecionar a opção de Lista Suspensa. Muito bem, aqui então também é uma validação de dados, aqui os critérios são de um menu suspenso. Inclusive, esse menu suspenso, as opções poderiam vir de um intervalo, que fossem já listadas essas opções, porém, vamos manualmente criar estas opções. Então aqui podemos selecionar a cor de fundo desta célula que possui a lista. E aqui podemos alterar o texto, o conteúdo. Então, por exemplo, estudos. Aqui em azul podemos criar outra categoria. Por exemplo, saúde. Podemos também adicionar outro item. Então, por exemplo, vou selecionar aqui outra cor. E a categoria, por exemplo, trabalho. Muito bem. Temos também algumas opções avançadas para personalização e outras configurações da lista suspensa, como, por exemplo, o estilo de exibição. Este atual, que é o de ícone, temos o estilo de seta, de texto simples. Vou manter este estilo de ícone. E apertando em concluído, já temos a lista suspensa com diferentes opções. E caso posteriormente queira editar essas opções, remover algumas, adicionar novas ou editar as já existentes, é possível abrir a lista suspensa e clicar neste lápis, neste botão editar, que já abre novamente esse menu para configurar a lista suspensa. E este foi o segundo recurso que aprendemos, lembrando que são três, então em breve já iremos aprender sobre as caixas de seleção. Vou aqui marcar algumas opções para deixar mais completo o exemplo. E aqui também é interessante que essa lista suspensa, o valor selecionado na opção, também se torna o valor da célula.
E isso permite utilizar outras funções juntamente com essa lista suspensa. Por exemplo, se eu quisesse contar quantas vezes a categoria saúde aparece nessa lista suspensa, nesta coluna de categorias. Então, eu poderia, por exemplo, utilizar a função conte.c, uma contagem condicional. Então, igual a conte.c. Poderia selecionar o intervalo, ponto e vírgula, e entre aspas o critério, que no caso seria saúde. E assim já contaria que, nessas listas suspensas, o termo, a opção saúde, apareceu 4 vezes. Inclusive, falando da função conte.c, se quiser aprender um pouco mais sobre ela, vou deixar um link na descrição, que é uma videoaula, um tutorial sobre a função conte.c. Mas agora seguindo, então, vamos para o terceiro recurso da aula, que são as caixas de seleção. E para adicionar elas, também vai ser simples. Vamos selecionar esse intervalo de dados, aqui no caso na coluna de status da tarefa, abrir o menu Inserir e selecionar a opção Caixa de Seleção. Então, elas já estão criadas, podemos marcar e desmarcar essas caixas de seleção. O interessante é que, quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso, e quando ela está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. E vamos utilizar isso em breve para fazer a formatação condicional, que, ao marcarmos a caixa, vai destacar a linha inteira. E esse parâmetro de verdadeiro ou falso das caixas de seleção podem ser utilizados com outras diversas funções e interações do Planilhas Google. Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte. Para fazer a formatação condicional de que quando a caixa for marcada, toda a linha vai ser destacada, vamos fazer o seguinte. Selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Formatar, Formatação Condicional, já temos o intervalo aqui selecionado, e aqui nas regras de formatação vamos selecionar Formatar Células C. E aqui escolher a opção A Fórmula Personalizada é. E aqui então vamos digitar o seguinte, igual, agora o símbolo de cifrão, que vai ser para utilizarmos uma referência absoluta, e caso queira saber um pouco mais sobre o que é uma referência absoluta, uma referência relativa no Planilhas Google, vou deixar um card aqui no vídeo que possui uma videoaula, um tutorial que explica um pouco mais sobre esses conceitos. Agora então, dando sequência, E2 igual a verdadeiro, ou seja, aqui vamos analisar sempre a coluna E, pois ela está com essa referência absoluta, então sempre vai ser analisada a coluna E, e aqui vai iniciar analisando a linha 2, porém vai analisando posteriormente a linha 3, 4, 5, 6 e assim por diante, pois o número está com uma referência relativa. Se isso for igual a verdadeiro, ou seja, se a caixa de seleção da linha do intervalo que estamos analisando estiver marcada, se ela retornar verdadeiro, queremos uma estilização específica. Nesse caso, vou selecionar a cor de preenchimento e também essa opção de destaque para riscar o texto. Vou apertar em concluído e muito bem, agora quando marcamos uma caixa de seleção, ou seja, quando ela retorna o valor verdadeiro, toda a linha é destacada com a cor de preenchimento que foi selecionada e também com essa opção de riscar o texto. E por hoje é isso. Aprendemos como utilizar 3 recursos incríveis do Planilhas Google: calendário na célula, listas suspensas e também caixas de seleção. Se você gostou do conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, vou deixar um outro vídeo bastante interessante também aqui na tela, além do vídeo que vai estar na descrição desta aula.